O tema de hoje é: como é possível emagrecer e se manter magra após os 40 anos? Eu trouxe aqui 6 orientações para vocês entenderem o que faz parte desse processo para que você consiga emagrecer e que você principalmente consiga se manter magra. Porque qual é a grande dificuldade de muitas mulheres? Se manterem firme, virar essa chavinha lá na cabeça e manter isso virado para que aquilo se torne um hábito na sua vida. Então tem algumas coisas que vocês estão fazendo aí, quem está vivendo o processo de emagrecimento que fica nesse vai e volta, eu começo, eu paro, eu começo, eu paro, aí eu desisto, aí eu ganho peso, aí você vive nessa gangorra de ganho e de perda de peso, gangorra emocional, porque isso está muito associado às emoções. Então hoje vocês vão entender aí, eu vou trazer 6 princípios aí, ou 6 atitudes que vocês têm que mudar para que você consiga emagrecer e principalmente que você consiga se manter magra. O tanto de pergunta que vocês me fazem, o tanto de coisa que eu escuto de vocês dizendo para mim assim, Nutri, nossa, eu começo a fazer o processo de emagrecimento e eu não tenho constância, eu começo e logo eu paro, eu fico desmotivada, ou eu começo só um dia, no segundo eu já não consigo mais fazer, se acha, incapaz de alcançar emagrecimento, começa a arrumar desculpa para você mesma, dizendo que você é incapaz e você começa a acreditar nisso aí, Isso é uma crença limitante, então, vocês já me viram falar sobre isso. O que é crença limitante? É aquilo que você acredita que vai limitar as suas ações. Então, quando a gente fala de emagrecimento, gente, é um processo que é fácil? Não, mas ele pode ser muito mais leve, ele pode ser muito mais prazeroso, quando você aprende a caminhar pelo caminho certo, quando você aprende quais são os alimentos que vão te ajudar, quando você aprende principalmente que as suas emoções estão 100% relacionadas ao processo de emagrecimento. Então, por que você hoje tem que assistir essa live até o final? Porque eu vou trazer 6 princípios aí, 6 atitudes que você vai aplicar na sua vida para que você mantenha essa constância, para que você tenha essa disciplina. Eu vou falar sobre disciplina também hoje, vocês vão entender um pouco mais a respeito disso. Por que muitas vezes você se acha indisciplinada, por que às vezes você não consegue manter essa constância. Mas antes de eu falar sobre isso, eu sei que tem muita mulher que está chegando, tem muita mulher nova que está chegando todos os dias aqui. Eu quero só que vocês comecem a mudar o pensamento de vocês em relação ao emagrecimento. Por que eu tô falando a partir de 40 anos? Porque tem muita mulher que acredita que o metabolismo diminui muito depois dos 40 anos. E aí essa mulher se sustenta nessa desculpa que ela coloca para ela mesma de dizer: eu estou envelhecendo, portanto o meu metabolismo está desacelerando. Isso não é vamos dizer assim, que isso aí não é uma mentira completa. De fato, quando a gente envelhece, a nossa taxa metabólica, o nosso metabolismo, ele tem uma leve reduzida. Nada que vá determinar essa dificuldade do emagrecimento. Até porque é o seguinte, se eu sei que está acontecendo uma leve diminuição na minha taxa metabólica, o que eu posso fazer? Quais são as armas que eu tenho? Quais são as ferramentas que eu tenho diante de mim para que eu não tenha problema com isso e que isso não influencie em absolutamente nada o meu processo de emagrecimento? É assim que você deveria pensar. Só que tem muitas mulheres, eu vou dizer a vocês, olha, eu não tenho nem medo de falar isso, 90% das mulheres que eu escuto, que me procuram, que buscam a minha orientação, querendo emagrecimento depois dos 40 anos, chegam para mim falando: é porque o meu metabolismo está mais lento e então eu acho que é isso que está dificultando o meu emagrecimento. Gente, então assim, vamos entender isso? Se o metabolismo está mais lento, o que você pode fazer para acelerar esse metabolismo? O metabolismo tem que ser lento o resto da vida, não. Ele vai ser lento se você não der estímulo para esse metabolismo, mas só que ele vai ser lento em qualquer idade. Então, se você é uma mulher que faz tudo que tem que ser feito para que esse metabolismo acelere, o seu metabolismo não vai ser lento. Isso aí você já despreocupa com isso, tá bom?
Gente, o que é metabolismo? Metabolismo é um conjunto de reações químicas. Isso é metabolismo. Então, quando você fala assim, o meu metabolismo está ficando lento, o que você está querendo dizer com isso? Que as reações químicas que acontecem dentro do seu corpo estão acontecendo de maneira mais lenta. E quando eu falo meu metabolismo é acelerado, meu metabolismo está acelerado, eu estou dizendo que as reações químicas dentro do meu corpo estão acontecendo de maneira muito mais eficiente. E se eu falo reação química, gente, a gente tem que associar diretamente a elemento químico. O que é elemento químico? Hidrogênio, oxigênio, magnésio, cloro, zinco, chumbo, silício, aminoácido, glicose. Então, tudo que é substância química está associado ao meu metabolismo. E qual é a principal fonte que a gente tem na vida de substância química, para trazer para a gente substância química? A principal e a melhor é o alimento. Então, aquilo que você come, o tipo de alimentação que você mantém a maior parte do tempo é que vai determinar se o seu metabolismo vai estar funcionando bem ou se ele vai estar funcionando mal. Isso é metabolismo, gente. Então, nada mais é do que você falar, bom, se eu estou envelhecendo, se tem coisa que está começando a funcionar dentro de mim diferente, o que eu posso fazer? Aonde eu tenho que mudar a minha alimentação para que esse metabolismo fique cada vez mais acelerado e a minha idade não venha a ser problema para o meu processo de emagrecimento? Esse é o pensamento que a gente tem que ter. E não se sustentar nessa coisa, estou envelhecendo, acabou para mim. Estou fadada a viver com o metabolismo lento. Não está fadada a viver coisa nenhuma com o metabolismo lento. O que você tem que fazer é aceitar essa verdade. Há o que ser feito. Isso é metabolismo. Ficou claro? Então, se eu tenho um processo de envelhecimento que está acontecendo, eu tenho muitas mulheres acreditando que por causa da idade não estão emagrecendo, hoje eu tô aqui para mostrar para você o que você está fazendo de errado, por que esse metabolismo seu está lento e por que você não está emagrecendo. E outra coisa, quando a gente fala em emagrecimento, eu tenho que ter muito cuidado, porque tem muita mulher querendo emagrecimento muito rápido, buscando estratégias milagrosas, buscando medicamentos, buscando pílulas emagrecedoras, buscando um monte de coisa aí que a indústria está vendendo porque enxergou que o mercado está querendo isso, essa coisa imediatista, essas atitudes que vão te dar, até podem te dar algum resultado, só que é um resultado que não vai ser consistente, é um resultado que não vai ser duradouro. E o que acontece quando você emagrece rápido demais, quando você perde essa gordura rápido demais? O seu corpo vai perder junto massa muscular, que para nós mulheres que estamos envelhecendo não é bom você perder, porque gente, ou coisinha que dá trabalho é você ganhar massa muscular. Então, se eu quero um emagrecimento saudável, se eu quero que o meu metabolismo fique acelerado, eu tenho que pensar o contrário. Eu tenho que pensar o seguinte, tá, eu quero emagrecer, eu quero eliminar gordura, mas eu quero principalmente preservar músculo e eu quero mais músculo. Quanto mais músculo você consegue colocar no teu corpo por meio da alimentação e do exercício físico, mais o seu metabolismo acelera, mais as reações químicas ficam otimizadas. Aí o que tem mulher fazendo? Hoje mesmo, ó, 2 dos atendimentos que eu fiz hoje, 2 dos atendimentos, só hoje, 2 mulheres, de todas as que eu atendi hoje, viraram para mim e falaram assim, eu diminuí a ingestão de proteína porque eu achei que fosse ruim para quem tá ficando mais velho comer proteína. Então são coisas que vocês vão colocando na cabeça de vocês e que vai piorando a qualidade desse emagrecimento. É muito bom, gente, quando a gente emagrece com qualidade. Por quê? Porque você manda a gordura embora, você usa essa gordura como fonte de energia e você mantém e aumenta a massa muscular. Aí o seu metabolismo dá um up, ele vai lá para cima. Só que por que tem mulher que não consegue fazer isso? Porque não tem orientação, porque não conhece método, porque não sabe fazer as combinações certas, porque tem mulher, por exemplo, que está cortando proteína por conta própria. Então, o que você tem que começar a fazer? Focar a sua atenção naquilo que realmente vai dar certo para o seu processo de emagrecimento.
E principalmente meninas, eu vou falar sobre isso também. Você tem que decidir viver esse processo, porque senão você vai mandar embora a massa muscular. Você até pode conseguir uma estratégia aí milagrosa de restrição alimentar absurda, que vai te secar 5 quilos numa semana, mas que qualidade vai ter esse seu emagrecimento? E por quanto tempo você acha que você vai conseguir sustentar isso? Não sustenta! Então, quando a gente fala em emagrecimento saudável, emagrecimento consistente para que você, depois dos 40, consiga emagrecer e manter, você tem que se preocupar com a qualidade da sua pele. Você não pode ficar fazendo restrição absoluta, tirando um monte de coisa para você, porque vai faltar nutriente para que você produza colágeno. Porque uma coisa é verdade, a gente vai envelhecendo, a produção de colágeno ela cai bruscamente. E se eu tenho uma queda na produção de colágeno, eu tenho maior tendência à flacidez. Agora você imagina uma mulher que está querendo emagrecer para ontem, ela não quer viver o processo, ela quer que a coisa aconteça assim. Aí ela vai lá, corta um monte de coisa, restringe um monte de coisa. Ela murcha, só que literalmente ela murcha, né? Porque ela fica toda enrugada, toda flácida, toda mole, porque emagreceu rápido demais. Gente, tem que ter paciência. Então a primeira coisa que você tem que ter na sua mente, se você tem mais de 40 anos e se você está querendo emagrecer, ter paciência. Porque esse imediatismo não vai te levar a nada. Não vai te levar a nada. E aí eu trouxe 6 estratégias para poder, que eu quero que hoje você avalie, que você comece a pensar como que é possível você emagrecer e se manter magra depois dos 40 anos, deixando de fazer ou fazendo errado essas 6 coisas que eu vou falar para vocês. Agora, você soma tudo isso que está acontecendo na vida de uma mulher ainda com a queda hormonal. A mulher já está desanimada, ela já está cansada, ela já está com a pele diferente, ela já está tendo oscilação de humor, já está passando por um monte de mudança do corpo e aí ela quer que a coisa aconteça rápido. E aí essa mulher que não pode pensar em cortar nutriente, ela vai lá e corta. Gente, não pode ser desse jeito, tá bom? Vamos lá. Então, não se desesperem. Vamos falar do que você pode fazer para melhorar isso. Quais são aí as 6 estratégias que você pode fazer ou que você tem que prestar atenção para que você consiga emagrecer e que você consiga se manter magra depois que você chegar lá no peso que você quer, ou mesmo durante o seu processo de emagrecimento, você não tenha o efeito sanfona, que você não fique indo e voltando. A primeira coisa é não fazer dieta restrita. Não faça dieta restrita. Dieta restrita, ela tem hora para começar e ela tem dia para terminar, porque ninguém vive de dieta restrita. Se eu tô falando que a gente tem que ter qualidade no emagrecimento, que você tem que preservar a massa muscular para que o seu corpo saiba usar gordura como fonte de energia, você tem que entender que se você restringir, vai dar errado. Num dia, vamos imaginar que você gaste 2.000 calorias. Aí você vai lá e começa a cortar um monte de comida da sua alimentação, você vai comer 1.000 calorias. Você está num déficit de 1.000 calorias. E é óbvio que você vai emagrecer porque você está em déficit. Só que a qualidade desse emagrecimento vai ser péssima. Porque o seu corpo vai entender que você está em restrição. Gente, entenda algo. Quando você quer entrar num processo de emagrecimento, ele precisa ser gradativo e muito bem feito. Porque senão o seu corpo vai entender que você está em restrição alimentar. E se você está achando que a sua taxa metabólica, que o seu metabolismo está lento, ele vai ficar muito mais lento do que ele está hoje. É por isso que tem muita mulher que chega para mim e fala assim: Nutri, eu já cortei tudo, eu não estou comendo nada e não emagreço. E aí o que é que eu falo para essa mulher? Você não vai emagrecer mesmo. Porque se você está em restrição, o seu corpo não quer saber se você quer ficar mais magra, se você quer se sentir melhor, se você não está gostando desse corpo. Restringiu. Num primeiro momento você vai, obviamente, ter ali uma perda de peso, não é gordura. Você vai perder peso. Só que pouquíssimo tempo depois o seu corpo começa a ser poupador de energia, porque você está restringindo demais. Então a primeira coisa é essa: para de achar que só dieta low carb é que é boa,
que só a dieta, sei lá, da lua, da fruta, do ponto, né? Para começar, vocês já sabem que eu detesto essa palavra dieta, porque dieta para mim é aquela restrição alimentar que tá lá dentro do hospital quando a pessoa, por um período de tempo, ela precisa de uma alimentação específica para que ela se recupere daquele quadro. Lá é uma dieta. Agora, na nossa vida, não. A nossa vida é hábito. Quando o homem vivia na caverna, ele não tinha abundância de alimento, ele não tinha essa disponibilidade que a gente tem hoje de alimento, que facilmente você tem acesso à comida. Naquela época, o homem ele precisava sair da caverna, ele passava dias fora, andando, caminhando, ele andava quilômetros até chegar perto de uma caça. Quando ele caçava e matava esse animal, que ele ia comer, ele comia uma enorme quantidade, porque ele sabia que ia demorar de novo para ele se alimentar. Então a genética do homem da caverna, ela foi feita para armazenar uma grande quantidade de gordura no corpo daquele homem, porque sabia que ele ia passar em privação muitos dias. A genética daquele homem entendeu que ele ia ter restrição de alimentos durante vários dias, mas o corpo daquele homem precisava ter energia para manter ele vivo. O que o corpo fazia, gente? Diminuía a taxa do metabolismo para que esse homem gastasse muito menos energia, para que fosse um organismo poupador de energia, para que aquele homem se mantivesse vivo até a próxima refeição. Então vocês estão entendendo agora por que você não pode restringir? Porque a sua genética, a minha genética ainda tem traços do homem da caverna. Se você começa a baixar demais a taxa metabólica, se você começa a comer muito pouco, seu corpo vai desacelerar, vai virar poupador, porque ele acha que você voltou para a caverna. Ele acha que você está na restrição de novo. Ao contrário da mulher que quer emagrecer e que aprende a comer quando tem fome, que aprende a diferença de fome física e emocional, que aprende que a idade não é motivo para ela não emagrecer. Come com conforto, é aquilo que eu falo para vocês, comer de tudo, só não tudo. Quando você entende isso, o seu corpo não vai para a caverna. Seu corpo é gastador. Só que se você restringe demais, ele vira poupador. Aí você vai jogar desculpa lá na sua idade. Porque na cabeça das pessoas é o seguinte, se eu engordei porque eu comi demais, na cabeça de muitas pessoas é o seguinte, o contrário também não vai acontecer. Se eu ficar sem comer, eu vou emagrecer. Não vai. Você vai emagrecer se você comer direito, não se você comer pouco. Se você comer certo. Segunda coisa que você tem que fazer na sua vida para você emagrecer, se manter magra depois dos 40 anos. Muda de vez essa sua alimentação se você é uma pessoa que tem costume de comprar alimento ultraprocessado. Avalia, abre o armário da sua despensa. Tem muita coisa já pronta, tem muita coisa prática, tem muita coisa que você está buscando atalho na tua alimentação, que você está achando que você está indo porque é mais fácil. Alimentos que tem muito corante, saborizante, conservante, os aditivos químicos. Tem muito dentro do teu armário? Começa a trocar, começa a mudar. Quanto mais limpa a sua alimentação, muito mais eficiente vai ser o seu processo de emagrecimento. Eu não falei para vocês no comecinho aqui que metabolismo é reação química? Se você come um alimento cheio de elemento químico que é ruim, de uma química que o seu corpo não reconhece, de uma química que inflama o seu corpo, você acha que o seu emagrecimento vai ter qualidade? Não vai nunca. Então, troca. Aquela coisa que o povo fala, comida limpa, comida viva, comida de verdade, tudo é o mesmo sentido. De você manter uma alimentação sem conservantes, sem corantes, sem aditivos, né? E tem gente ainda que fala, descasque mais e desembale menos, né? Pode até ser também isso, mas tenha uma alimentação o mais limpa possível. Terceira coisa, esse aqui tem muita gente que sofre com ele. Procure dormir de 6 a 8 horas por noite.
Por que tem muita mulher que não está emagrecendo? Porque não está dormindo, não está dando valor à higiene do sono, não sabe relaxar à noite, não sabe trabalhar a ansiedade. Tem muita mulher que dorme e acorda ansiosa. Eu já falei muito para vocês aqui, eu ensino muito isso para as minhas alunas, a trabalhar a mente. Processo de emagrecimento, gente, ele está 100% conectado com emoção. Se você é uma mulher que dorme mal, tem coisas durante o dia no seu corpo que não vão funcionar direito. Não vão. Aí deixa eu puxar o gancho só para vocês entenderem por que dos 40 anos. Se você não dorme direito, se você não come direito, se as suas reações químicas no seu corpo não estão acontecendo bem, você vai sofrer muito mais com o climatério e com a menopausa. Os seus sintomas vão ser muito mais... vou falar, não era isso que eu queria não, mas vão ser muito mais fortes. Eles vão se manifestar muito mais, porque tá tudo associado à química. Então cuida do teu sono. Sono é maestro do emagrecimento. Sono é regente. Sono é aquele que organiza a sua vida para que os seus hormônios, né, para que esses hormônios sejam produzidos. O sono, ele é o regente de tudo. A semana passada eu fiz uma live aqui para vocês, eu mostrei o ciclo circadiano, eu expliquei a secreção de hormônios e falei para vocês da importância do sono. Processo de emagrecimento, gente, não é uma única atitude que você tem que ter. É um conjunto de cuidados. É um conjunto. 4. Esse aqui, para muita gente, é também uma dificuldade. Praticar exercício físico. Por que você não emagrece, não se mantém magra? Porque você não aplica o passo 1, o passo 2, o passo 3 e o passo 4 agora, que é o não praticar exercício físico. E eu vou dizer a vocês o seguinte, são pouquíssimas, são raríssimas as limitações físicas que de fato proíbem uma pessoa de fazer exercício físico. Ah, Nutri, mas eu não posso ter atrito no meu joelho. Gente, musculação não tem atrito, você não tá pulando, você não tá correndo. Às vezes a pessoa fala, eu vou fazer hidro, porque vai diminuir a carga no meu joelho. Gente, a musculação muito menos carga oferece pro seu joelho. Quem tem problema em articulação tem que ter músculo fortalecido. Eu já expliquei isso aqui para vocês, vou explicar de novo. Quero que vocês imaginem isso aqui, ó, que isso aqui é uma articulação. Imagina que isso aqui é seu joelho. Aqui tá a sua coxa, aqui tá a sua panturrilha e aqui no meio, ó, tá o joelho, tá bom? O que gruda nesse joelho para fazer com que você se movimente são os músculos. É o músculo que segura o joelho aqui no lugar, que a coxa tá aqui cheia de músculo, a panturrilha tá aqui cheia de músculo, e o que tá grudando aqui são músculos. Se você não fortalece isso aqui, a tendência é que você vá atrofiando, ao ponto disso aqui endurecer, de você perder movimento. Então tem que fazer atividade física. Tem muita mulher arrumando desculpa, dizendo que não vai fazer atividade física porque tem isso, porque tem aquilo. Não é deixar de fazer, gente, é fazer o que você pode. Eu não sei se a Celinha tá aqui. A Celinha é minha aluna lá no Pede Pra Elas. A Célia tinha um problema no cotovelo, no braço, no ombro, que ela não conseguia mexer, ela não podia pegar peso. Quando a Célia entendeu isso, que ela viu que era para ela uma limitação que estava muito mais na cabeça dela do que no físico, a Celinha hoje é crossfiteira. Não tô dizendo que você tem que fazer não, tá, gente? Não é isso. Eu quero que você primeiro pare para observar, para ver até que ponto você tá usando isso como desculpa para não se exercitar. Então, porque é muito fácil a gente se sabotar em relação ao exercício, porque num primeiro momento, gente, não é bom mesmo. Num primeiro momento não é gostoso. Quando se você não faz nada e começa a fazer, aquilo não vai ser bom. Vai doer, vai ser desconfortável, vai dar preguiça, você vai querer falar não, você vai inventar um monte de desculpa para você de compromisso para não ir. Só que daqui a pouco vai ser gostoso, seu corpo vai agradecer, seus músculos vão estar mais fortalecidos, diminui flacidez, aumenta a autonomia. Aumenta a autonomia. Agora, olha que coisa extraordinária que é a nutrição. Não basta você simplesmente fazer exercício físico se você não mantiver uma boa alimentação.
Porque para que você veja resultado do exercício físico, você tem que ter esses elementos químicos. E que quem vai te dar esse elemento químico vai ser a comida. Por que você não emagrece, não se mantém magra? Porque está negociando com você. Não negocie mais com você, não negocie com seu exercício físico. Quando a gente passa dos 40 anos, gente, tem uma série de coisas muita coisa a gente faz por prazer, porque a mulher mais velha, ela tem a vivência, ela tem a maturidade, ela tem a oportunidade de viver coisas. Mas tem muita coisa que a gente faz também porque tem que fazer, e o exercício é um deles. O exercício é um deles. A quinta coisa, respeita horários. Muita mulher não consegue manter constância porque não cria uma rotina. Não consegue manter emagrecimento, não consegue emagrecer e nem manter emagrecimento porque não tem uma rotina estabelecida. Porque não tem muita regra com o horário de comida, ou aquela coisa de comer de 3 em 3 horas não é regra absoluta para ninguém. Mas se você é uma pessoa indisciplinada, se você é uma mulher que ainda está precisando estabelecer bons hábitos, você manter uma rotina de horários com a sua alimentação vai fazer com que você emagreça e se mantenha magra, porque aquilo vai começar a fazer parte da sua vida, o seu corpo vai se acostumar com aquilo, vai sentir falta. É igualzinho a gente acordar, gente. Eu, por exemplo, eu acordo 5 horas da manhã, vocês sabem disso. Eu acordava, né? Porque hoje eu já acordo 10 para 5 da manhã, eu não preciso nem do meu relógio mais, porque aquilo virou um hábito para mim. A mesma coisa acontece com a comida. Então, se você é desorganizada, se você sabe que você não está conseguindo emagrecer, que você não está estabelecendo com você esse compromisso de se manter magra depois dos seus 40, olha como é que está a tua vida. Veja se você está sendo organizada. A constância, ela só vem depois da disciplina. Então, não queira inverter. Muitas vezes você está exigindo de você a constância no processo de emagrecimento, só que você está olhando para uma vida completamente desorganizada, sem horários, você não prioriza os seus momentos de comida. Quantas vezes eu escuto, Nutri, quando eu estou trabalhando, muitas vezes eu como na frente do computador. Nossa, às vezes eu como, eu nem prestei atenção no que eu comi, eu como dirigindo. Eu vou buscar um filho, eu vou levar um filho. Você não, está estabelecendo você mesma como prioridade. Mas não está mesmo. Porque se você não está priorizando os seus momentos da alimentação, colocando para você, estabelecendo para você dentro da sua rotina o que para você é importante de alimento, você não vai conseguir emagrecer. Claro que a gente não tem que comer sem fome, mas é importante que você conheça a sua rotina até para saber se você tem fome naquele horário, se você não tem fome. Tem muita gente que não conhece o próprio corpo. Tem muita mulher que não conhece o funcionamento do próprio corpo. Já falei das 5, ó. Falei, não faça dietas restritivas, porque senão seu metabolismo vai baixar demais, vai virar poupador ao invés de gastador. Você vai voltar lá para a caverna. Segunda coisa, mantenha uma alimentação mais limpa possível. Terceira coisa, tenta dormir de 6 a 8 horas por noite com qualidade, pratique higiene do sono. Quarta coisa, pratique exercício físico regularmente, para de barganhar com você. Fortaleça aí os seus músculos para que você tenha autonomia, consiga subir uma escada sozinha, sentar numa cadeira sozinha, agachar, levantar. Faça exercício físico. Quinta coisa, respeite os seus horários de alimentação. Não deixa para depois. O horário da alimentação para você tem que ser regra, como se fosse um remédio na sua vida. Se quando você tem que usar uma medicação, separa o que você está fazendo para tomar naquele horário, o alimento ele tem que entrar para você na mesma importância, aliás, muito mais, né? Do que um remédio. Porque muitas vezes, se você come bem, você não vai para o remédio. Sexta coisa importantíssima, busca ajuda profissional. Nutri, eu já tentei de tudo, eu tô com a vida toda bagunçada. Gente, busca ajuda profissional, eu tô aqui com vocês. Eu falei pra você que a primeira coisa que você não pode fazer é dieta restritiva. O que eu tô querendo dizer com isso? Coma o que você gosta. Mas coma com equilíbrio, coma com moderação. Todo eletrodoméstico, quando você vai mexer nele pela primeira vez, ele vem lá com o manual de instrução. Muita gente não lê. Deixa esse manual lá jogado, pega e fala, mas isso aqui eu sei mexer. E algumas pessoas leem esse manual de instrução.
E aí quando você lê, você se depara com certas coisas, com dicas que estavam ali que você não sabia, com funções que você não conhecia. Eu sou muito dessas. Quantas vezes eu pego manual de coisas, vou ler coisas e aí eu falo, gente, olha isso aqui, tem essa funcionalidade aqui, eu nem sabia. Isso é a importância do nutricionista na vida de uma pessoa que quer emagrecer. É te dar porque assim, de informação solta, gente, a internet tá assim, ó, cheia, lotada. Tá ou não tá? Tá lotada. De informação solta é o que mais tem na internet. Um beijo, muito obrigada, tenham uma noite abençoada, vocês também, um ótimo descanso. Quando encerrar essa live, gente, manda essa live para um monte de mulher e fala, olha aqui, por que você não emagrece, por que você não se mantém magra? Vem comigo a semana inteira e nós vamos aí, essa semana, construir um conhecimentão aí para que você consiga viver plena, diva, depois dos seus 40 anos e feliz com você, tá bom? Um beijo, meus amores, muito obrigada!